Você não é especial e ninguém vai te salvar. Encare que você não é o centro do universo. O mundo não tá nem aí se você tá mal, se você se sente vazio ou se alguém não te entendeu direito. Isso porque cada um tá tentando sobreviver ao próprio caos. Ninguém vai largar o que tá fazendo para te salvar do tédio existencial que você mesmo alimenta. A verdade é que a gente cresceu mimado. Sei lá, culpa os pais superprotetores, culpa as redes sociais, culpa até a Disney. Mas a gente foi ensinado que em algum momento da vida ia aparecer alguém. Talvez um par romântico, talvez até um mentor mágico. Que ia olhar pra gente, entender nossa dor e ia resolver tudo. E a gente acreditou nessa ilusão como se fosse uma promessa divina. Acorda, isso não é um filme. Enquanto você espera o salvador da pátria, a vida passa. E ela não tem botão de pause. Sempre que você terceiriza sua salvação, você enfraquece sua autonomia. Esperar alguém vir te completar é o jeito mais preguiçoso e covarde de ser. É igual ficar sentado na sarjeta esperando que alguém construa uma estrada só pra você. Refrescando a sua memória, ninguém vai. Todo mundo tá cavando o próprio buraco ou tentando sair de um. Nisso tudo tem uma verdade que é amarga, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. A responsabilidade pela sua vida é sua e de mais ninguém. Quanto mais rápido você pegar isso, melhor vai ser para você. Isso significa que se tudo der errado, você pode consertar. Se ninguém te entende, você pode se entender. Se ninguém te escolheu, você ainda pode se escolher. No começo é assustador, mas depois isso vira combustível. Quando você aceita que ninguém vai te salvar, as coisas mudam. Você para de esperar e começa a se mover. Mas eu não tô falando de se isolar numa caverna com raiva da humanidade. Eu quero dizer que o alicerce da sua vida precisa ser você mesmo. Os outros podem até ser pilares, mas não podem ser a base. Relacionamento não é uma ponte de resgate, é um bônus. Amizade não é um kit de primeiros socorros, é parceria. E família é um caos organizado que você aprende a lidar, ou manter uma distância segura. Sempre que bater aquela vontade de ser salvo, respira fundo e se pergunta: por que eu ainda estou esperando alguém fazer por mim aquilo que eu me recuso a fazer por mim mesmo? E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você começa a viver de verdade. Solidão não é uma prisão, é um espelho. A maioria das pessoas tem mais medo de ficar sozinho do que de morrer. Ficar sozinho é tipo aquele momento em que você vai falar algo inapropriado e todo mundo da sala cala a boca na mesma hora. Você sente um constrangimento, um vazio. Só que diferente da sala, na vida real esse vazio não dura segundos. Às vezes ele vira rotina, e é aí que o desespero bate. Esse desespero acontece porque a solidão não é um buraco, é um espelho, e você odeia o que vê. Quando não tem ninguém para te distrair, sobra só você com seus pensamentos, seus medos, seus traumas mal resolvidos e essa identidade de papelão que você construiu tentando agradar todo mundo. Aí o silêncio grita e você corre, liga a TV, entra no Instagram, manda mensagem para alguém que nem gosta tanto assim. Tudo para fugir da única companhia que você não consegue evitar, você mesmo. Esse é o X da questão. É nesse espelho que você se encontra de verdade. É nesse desconforto que você descobre quem é, o que sente e o que quer. E o que está fingindo querer só para se encaixar. É só quando o barulho do mundo cala que sua voz interna começa a falar. No começo ela é desagradável, porque ela vai te lembrar de tudo que você evitou, mas depois ela vira um guia. Você nunca vai conseguir se amar de verdade se não passar tempo sozinho. Você precisa se suportar antes de esperar que alguém te suporte. Quando você se olha no espelho da solidão e não desvia o olhar, você se fortalece. Começa a deixar de ser dependente da validação alheia.
você começa a se lapidar. E mais uma coisa, solidão não mata. O que mata é o desespero de preenchê-la a qualquer custo. É entrar em um relacionamento por carência. É aceitar migalhas só para não precisar estar sozinho. Isso sim te destrói. Porque no fim, ficar mal acompanhado é muito mais solitário do que estar só. Então, da próxima vez que vier aquela sensação de vazio, não corre. Senta e troca uma ideia com ela. Pergunta o que ela quer te mostrar. Porque às vezes o que você chama de solidão é só você tentando finalmente te mostrar quem você é. Pessoas são companhia, não muleta. Ninguém é obrigado a preencher seu vazio existencial. Isso é trabalho seu. Mas tem gente por aí que tá tratando os outros como se fosse uma bengala emocional, um carregador portátil de autoestima. E o mais bizarro é que acham isso romântico. Ah, mas eu não sei viver sem fulano. Então aprende. Isso não é amor, é uma dependência disfarçada. Amor é quando duas pessoas completas se escolhem. Dependência é quando duas metades quebradas se agarram com medo de cair. E adivinha, uma hora um dos dois cansa de carregar o peso do outro. Aí vem o colapso, o drama, a terapia. Tudo isso porque você não aprendeu a ser inteiro antes de se somar com alguém. Relacionamento não é muleta, é bônus. Você não entra num relacionamento para ser salvo. Você entra para crescer junto. Mas para isso aí você tem que andar com as próprias pernas primeiro. Como alguém que não sabe lidar consigo mesma vai lidar com outra pessoa? Vai sugar, sufocar, cobrar e, querendo ou não, vai afundar o outro com suas próprias inseguranças. Se você precisa de um jeito ou de outro estar com alguém para se sentir bem, o problema não é a ausência de companhia, é o excesso de buraco dentro de você. E ninguém pode tampar isso por fora. É você com você mesmo. Se você não encarar isso, vai virar aquele clássico pula de galho em galho que o outro vai dar certo. Não funciona, porque você continua lá, no centro do caos, esperando que a outra pessoa resolva por você. Aprender a ser sua própria base emocional não é ser frio, é ter maturidade. É você se dando o respeito de não tratar os outros como se fosse uma babá da sua carência. Porque a real é que quando você precisa demais de alguém, você não tá amando essa pessoa. Você tá usando. Tá usando pra fugir de si mesmo. Tá usando pra preencher um vazio que não é dela. Nunca foi e nunca vai ser. Então dá uma respirada, dá uns passos pra trás e se pergunta com sinceridade: eu tô me relacionando por escolha ou por desespero? Porque a diferença entre as duas coisas é o que separa um amor saudável de um grande desastre. Como o mundo te vende o medo de ficar só. Sabe por que você acha que estar sozinho é um fracasso? Porque alguém te vendeu essa ideia, literalmente. A cultura da carência é um mercado bilionário. Filmes, músicas, comerciais, aplicativos, influencers, todos vendem a mesma narrativa. Se você está só, algo está errado com você. Você não é completo. Você está ficando para trás. E se você não arrumar ninguém, vai morrer amargurado, abraçado com uma almofada e um gato. É tudo mentira. Só que é uma mentira tão repetida que virou verdade para muita gente. E você cresce achando que o seu valor está diretamente ligado ao quanto de afeto você recebe. Como se seu coração fosse alguma página de Instagram. Mais like é igual mais amor próprio. Menos curtidas é igual crise existencial. Essa indústria é muito sofisticada. Ela diz que você precisa do tênis certo, do date perfeito, da legenda profunda, da companhia ideal. Tudo isso para você não parecer solitário. Porque agora parecer solitário virou pecado. Se você almoça sozinho, é estranho. Se você vai ao cinema sem ninguém, é carente. Se você viaja só, é um desajustado. Ninguém para pra pensar que talvez, só talvez,
você esteja bem com você mesmo. O problema é que essa cultura cria zumbis afetivos. Gente que não sabe mais se ouvir porque vive tentando ser ouvida. Gente que não tem mais identidade. E gente que corre atrás de um relacionamento como quem corre atrás de ar, mas sufoca quando consegue. Porque no fundo não é o outro que falta, é você mesmo. Aprender a ser sozinho é ser rebelde no mundo que lucra com sua carência. Você aceitar que não precisa de mais ninguém e isso não soar como um fracasso, mas como uma força. É você começar a gostar mais do seu próprio silêncio do que com o barulho dos outros. E quando você chega nesse ponto, tudo muda. E aí você se relaciona por prazer, não por necessidade. Você compartilha o que tem. Você para de implorar por migalhas. Então, da próxima vez que o mundo tentar te vender mais uma solução contra a solidão, paga de doido, compra um espelho, senta com si mesmo e descobre o que você está tentando esconder atrás de tanta falsidade. A arte de curtir a própria companhia. Você não sabe ficar sozinho porque nunca aprendeu a gostar de si mesmo. Você tem que encarar sua própria companhia como algo que vale a pena. Se você não curte passar tempo com você, por que alguém mais ia gostar? Curte série? Vê sozinho. Curte comer fora? Vai num restaurante e pede aquele prato caro, sem precisar de alguém na sua frente para justificar. Curte viajar? Vai. Se você tiver medo, vai com medo mesmo assim. Cada momento em que você se banca é um tijolo a mais na construção da sua independência emocional. Mas curtir a própria presença não é só fazer uns programas legais sozinhos. É aprender a lidar com o tédio, com o silêncio, com pensamentos inconvenientes que aparecem quando você para de se distrair com o mundo. É resistir à vontade de correr para uma notificação, para um date, ou para uma conversa vazia só porque o tempo parou por 15 minutos. Quer botar na prática? Fica um sábado inteiro sem nenhuma rede social, sem chamar ninguém, só dentro de casa. Aguenta o tranco. Vai parecer desconfortável no começo. É igual quando você para de comer açúcar e tudo parece sem gosto. Mas depois você começa a sentir o sabor real das coisas. E o gosto da própria presença pode ser surpreendentemente bom. E isso se você tiver coragem de provar. A verdade é que aprender a estar com si mesmo é a base de qualquer relacionamento saudável. Porque quando você já é o suficiente, qualquer outra presença é bônus, não salvação. E aí sim você escolhe por querer, não por desespero. E isso muda tudo. Relacionamentos saudáveis nascem da solidão bem resolvida. Você quer ter um relacionamento da hora? Então não busque alguém que tape o buraco da sua insegurança. Porque senão você não está procurando um parceiro, você está procurando um curativo. E aí vira aquilo. Relação que começa na carência e termina na cobrança. E lembre-se que eu não estou falando apenas de namoro e casamento. Isso também é para amizades. Relacionamentos saudáveis nascem quando duas pessoas já estão bem sozinhas, mas escolhem estar juntas. Ninguém está tentando salvar ninguém. Ninguém está esperando que o outro resolva seus traumas. Cada um vai cuidar do próprio BO e vão se encontrar no meio do caminho. Sabe por que tem muita gente que tem um relacionamento merda? Porque tem muita gente que tem medo do vazio. E esse medo faz aceitar qualquer presença, até a tóxica. Faz a pessoa trocar liberdade por companhia, autoestima por migalha, paz por drama, só para não encarar aquele espelho da solidão. Mas sabe o que acontece quando você já encarou o seu espelho da solidão? Você não aceita qualquer coisa. Você não tolera joguinho mental, chantagem afetiva ou algum parceiro meia boca. Você tem padrão. E esse padrão não vem da arrogância, vem do amor próprio. De quem prefere estar sozinho do que mal acompanhado. A solidão bem resolvida não cria muros, cria filtros. Você começa a separar quem soma de quem suga. Isso muda completamente a forma como você se relaciona, sem desespero, sem carência, sem apego doentio.
Sem dúvidas, o melhor relacionamento que você pode ter é com alguém que também sabe estar sozinho. Porque aí vocês estão juntos porque vocês querem, não porque precisam. Parar para se ouvir é atitude, não fraqueza. O silêncio assusta porque o barulho distrai. Enquanto tem música, gente conversando, você não precisa encarar aquilo que realmente está pegando dentro de você. Mas a real é que o silêncio é onde mora a verdade. E para muita gente, a verdade dói mais do que o caos. Fugir do silêncio é covardia emocional. É igual você tentar correr de um espelho. Você tenta desviar o olhar, mas no final a imagem sempre vai te perseguir. E não adianta cobrir com maquiagem ou com falsidade. O que está quebrado dentro só conserta com presença, não com enfeites. Sabe aquela voz interna que você tenta abafar com rolê, com bebida, com série, sexo, trabalho? Ela não vai embora. Ela só vai ficando mais frustrada, mais amarga, até virar autopunição. Parar para se ouvir é um ato de coragem, não é frescura. É olhar para os próprios problemas sem desviar. É perguntar o que está errado aqui. É ter peito suficiente para ouvir a resposta sem tentar calar. É dizer para si mesmo: tá doendo, mas eu tô aqui. E não, isso não quer dizer que você tem que se isolar do mundo ou virar um monge no Instagram. Você tem que se permitir ter momentos de presença real, onde você respira e escuta, onde você observa o que sente, sem julgamento, onde você percebe que o barulho de fora não conserta o buraco de dentro. A prática é difícil, mas é simples. Senta em silêncio por 10 minutos, sem celular, sem música, sem distração. Só você e você. Vai parecer um inferno no começo. A mente vai gritar, vai correr, vai querer te sabotar. Aguenta. E nessa batalha interna que nasce a clareza. É nesse desconforto que se cria discernimento. É nesse espaço que a voz mais importante da sua vida, a sua, começa a falar mais alto que o mundo. O silêncio não é um vazio, ele é cheio de respostas. Só que você precisa ter coragem de perguntar e paciência para escutar.